mais um jogo para a história. A nossa estratégia era espelhar, né, uma equipe que joga com os dois alas bem avançados. E eu acho que essa estratégia do Renato foi perfeita para a gente conseguir essa classificação, né? Acho que a gente conseguiu taticamente fazer o que era necessário. Cada vez mais as dificuldades aumentam e então é descansar para se preparar para a próxima partida. A gente soube como competir contra ele, a gente soube administrar o momento do jogo e a gente soube aproveitar as oportunidades. Graças a Deus a gente teve uma boa tarde, se vai com a classificação. É uma vitória de todo mundo, mas não deixa sem dúvida alguma de ser uma vitória pessoal minha também, porque eu sou pago para pensar e no momento que eu armo um esquema de jogo eu sei o que eu estou fazendo. Então muita gente acha que o Renato é isso, o Renato é aquilo, que o Renato não estuda futebol, o Renato não entende muito de parte tática. A coisa que eu mais entendo é de parte tática. Mas eu não preciso chegar aqui e falar de parte tática com vocês. Eu não tenho que dar explicações, com todo o respeito a vocês, da parte tática. Eu tenho que falar de parte tática com o meu grupo. Sem dúvida alguma é uma das principais vitórias eu como treinador. Por quê? Porque foi contra um grande da Europa. Baita resposta, baita entrevista coletiva do Renato. O Germancano, então, em jogos de mata-mata pelo Fluminense, 47 jogos, 32 das 26 vitórias do time com alguma participação, né? Ou gol ou assistência. Mais da metade. Uau. Joga demais, né? Muito diferente. Gustavo Zupac agora ao vivo conosco, que acompanhou de perto, também participando ali da entrevista coletiva do Renato. A gente falava ontem, Zupa, aqui com o Gustavo Hoffmann, sobre uma necessidade de um jogo perfeito. Um jogo com erro zero. Como você fez essa avaliação do Fluminense? Foi um jogo perfeito na parte tática do Fusão? É isso, amigos. Bom dia, fã de esportes. Foi um jogo perfeito de erro zero, mas não bastava só o jogo perfeito de erro zero. Bastava escolher a estratégia perfeita para executar esse jogo. E o combo veio, né? Essa resposta boa do Renato foi uma pergunta que eu fiz a ele justamente sobre o lado pessoal dessa vitória, porque acho que o Renato é um técnico vitorioso, né? E a gente já viu o Renato receber elogios de diferentes formas pela sua carreira. De títulos conquistados, de futebol ofensivo, de ter recuperado jogadores, de ter revelado jogadores, mas eu acho que um reconhecimento por uma definição estratégica e um plano tão perfeito como o jogo de ontem, acho que esse reconhecimento em um jogo tão grande, eu não me lembro do Renato ter tido, né? Então acho que para ele, de fato, foi um... Eu até brinquei ontem à noite no Linha de Passe, parecia o José Mourinho, naquele Barcelona-Inter, quando o Mourinho era o técnico da Inter e o Guardiola no Barça, mas era o contrário, era o Renato Gaúcho contra a Inter de Milão. O povo até brincou que falaram pro Renato que era jogo contra a Inter, ele já grenalizou e falou: é comigo, vambora. Renatão ontem deu o show completo dele e o Fluminense de fato teve uma atuação muito boa. Depois do jogo eu estava conversando com torcedores do Fluminense e eu ouvi de uma torcedora, eu falei assim: compara o que você viveu hoje com o que você viveu no Fluminense e Boca na Libertadores. E o sentimento que me foi traduzido foi: ganhar a Libertadores foi um alívio. O Fluminense tinha que ganhar aquela Libertadores. Hoje não. Hoje é uma alegria que não estava prevista e que é uma euforia que toma conta, um orgulho que toma conta. Sai o alívio, entra a euforia. Uma tarde histórica para os tricolores ontem aqui em Charlotte. A gente está no CT do Charlotte FC, time da Major League Soccer. Logo aqui atrás na minha câmera está o gramado onde o Fluminense treinará daqui a 20 minutos, certamente um regenerativo. Penúltimo treino aqui em Charlotte, na quarta-feira à tarde, o time viaja para Orlando, onde pega o Al Hilal na sexta-feira. Muitos destaques individuais nessa vitória: trio de zaga, John Arias, Renato, Fábio, Germancano. Vamos olhar também para o René. René tomou o segundo cartão amarelo, será desfalque do Fluminense nas quartas de final contra a equipe do Al Hilal. Ontem foi um dia para a história e o Fluminense fez um jogo estrategicamente impecável. Jogadores entenderam tudinho que o Renato pediu, Mari. E com tantos personagens e tantos pontos pra gente analisar, o Zupac volta já, então, pra gente falar e dissecar um pouco mais esse Fluminense. Mas só pra gente arrematar com vocês também, foi o tal do erro zero, que assim, a Inter até deu uns sustos, mas obviamente natural da condição do jogo. O Fluminense, ele teve tudo que ele fez contra o Borussia e mais que conseguiu fazer o gol, Mari? Acho que sim. É claro que a gente vai falar das oportunidades, defesas do Fábio, bolas na trave, mas dentro de um contexto, o Fluminense poderia até sentir o momento, né, da Inter. Até sentir essas chegadas. Contou, claro, com um jogo muito ruim do Thuram.
voltando, né, de lesão. Contou com o Lautaro errando muito, por mais que, né, seja a figura dele que busque mais o jogo, mas errou muito também. Contou com uma defesa da Inter completamente, enfim, fora, né, ali da partida. Parece que estava realmente muito desligada. E o Fluminense, ele abraçou uma estratégia e um comprometimento com isso que ele levou até o fim. Então, assim, não se abalou psicologicamente. O Renato, né, ao longo dessa fase de grupos, de fato falou, tem partidas que eles vão se concentrar muito, tem partidas que eles vão relaxar. E eles relaxaram quando puderam, entre aspas, e se concentraram quando foi necessário. Então, contra os europeus, o Fluminense foi erro 0. Fluminense 2, Inter de Milão 0, Jailson. A gente vai falar, né, mais tarde, em relação à parte tática, em relação à parte tática e tudo mais, em relação a isso daí que o Fluminense conseguiu uma baita de uma vitória. Mas não só a questão do erro 0, acho que também rolou ali também, óbvio, no final a sorte. Também a gente tem que falar sobre isso, a trave. Mas não é a sorte de desmerecer o plano tático do Renato, não. Obviamente, se você trabalha bem, você pode dar sorte algumas vezes. E foi isso que aconteceu com o Fluminense. O Fluminense trabalhou tão bem que se a gente parar para ver os melhores momentos ali no primeiro tempo, teve aquela chance logo no início do Di Marco, que o Fábio faz a defesa, mas depois foi só o Fluminense. A parte final mesmo, o apavoro lá da Inter, já é no final do jogo, desespero, bola alçada na área, que a gente vai explicar, muito causada, porque o Renato Gaúcho conseguiu bloquear basicamente tudo ali que o Kilvo tentou arrumar para o time da Inter de Milão. Se vocês tiverem que destacar um personagem individual, quem vocês destacam? O meu é óbvio. É o Arias, não dá. 4 jogos, 3, o melhor da partida? Não tem como. Né? E a gente vai falar sobre isso também, mas um destaque individual da Copa do Mundo de Clubes, que faz tanta diferença para um time, mais do que o Arias, não sei se tem outro. Difícil, né? Pra encontrar um cara que tem um jogador mesmo. Um jogador. Tanto impacto com tanto impacto durante essa Copa do... Pensa rápido aí, vê se vocês conseguem achar outro cara. Não vem. E dos que estão hoje, o Harry Kane não foi. Porque mesmo o jogo que o 10-0 não, o Olise fez uma boa fase de grupos mas ali. Não foi determinante. Mas contra o Flamengo nem tanto. Exatamente, não é isso. Acho que o Arias, ele mantém uma regularidade mesmo quando o grupo tá baixo, né? Isso conta muito pra ele. Porque, por exemplo, o Richard Rios, pra mim é um destaque. Sim. Mas ainda assim você consegue dividir mais contra os jogadores do Palmeiras, né? Principalmente contra o Botafogo. Mas o Arias, ele conduziu a equipe mesmo nos 2 jogos ruins da fase de grupos. O John Arias é realmente um absurdo e é engraçado a coletiva dele, né? Como ele fala. Porque ele é muito simples, muito pé no chão. E ele fala muito sobre a família também. Um momento especial que ele vive com a família, com a filha, com a esposa. Família e o povo colombiano, né? E o povo colombiano. Muito legal. A gente vai falar muito do Fluminense, mas antes a festa.